E hoje eu estou na companhia de um dos carros que eu mais tinha curiosidade em andar nesses últimos tempos. Depois que eu andei uma vez na pista, eu falei, quero muito usar um Toyota SW4 no dia a dia para poder descobrir o porquê quem tem esse carro é apaixonado e porquê quem não tem esse carro não se conforma que ele custa 400 mil reais. Então apertem os cintos que hoje a gente vai bater um grande papo e vou levar vocês para dar um rolê e mostrar todos os detalhes do Toyota SW4. Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas, independente do valor do ano, o meu negócio são as coisas que se movem, as coisas motorizadas que mexem tanto com o meu coração. E nessa última semana estive na companhia de Toyota SW4, essa daqui na versão SRX, teoricamente aí a versão de entrada. O line-up da SW4 ele é de certa forma bem simples, por quê? Porque são duas versões SRX, uma com 5 lugares e outra com 7 lugares. Tem uma versão chamada Diamond, que é uma versão que valoriza aí os itens mais premium dentro do carro, e a GR Sport, que traz aquela vocação mais esportiva e mais voltada para uma boa dirigibilidade para quem curte de fato dirigir. Mas eu acho que uma das coisas que esse carro faz tanto sucesso, talvez a primeira delas, é que as linhas desse carro se mantiveram durante todos os anos. Então é um carro que carrega uma identidade forte. Quem tem SW4 desde lá de trás está acostumado com esse carro. Outra coisa que eu acho que esse carro carrega muito é, de fato, uma mecânica compartilhada com o Hilux. E um carro que é um baita de um sucesso pela durabilidade, aquele carro que você tem, que não vai te dar dor de cabeça e que você sabe que vai ser um grande parceiro aí na tua missão. Fora isso, a parte de custo de manutenção Toyota, que também é conhecida aqui no mercado brasileiro por eles serem honestos e cobrarem sim um valor justo. Mas aí eu acho que entram algumas coisas da SW4 que no dia a dia foram coisas que me agradaram bastante. E obviamente que tem umas coisas que não dá para acreditar que tem esse carro até hoje. Eu vou mostrar para vocês, mas é um carro de 4,80 m de comprimento, então ele tem sim um porte de um SUV grande, um SUV premium grande, né? Ele não chega a ter 5 metros como alguns carros têm, mas uma coisa que ele tem de interessante e que chamou bastante a atenção no dia a dia é que a largura desse carro é de 1,85 m. Então ela é menor do que os SUVs premium aí importados que a gente tem aqui no mercado. O que isso se traduz para o cliente final? Basicamente uma facilidade maior para dirigir e manobrar esse carro no dia a dia. Além disso, ele carrega aí toda essa versatilidade off-road, então ao mesmo tempo que ele tem uma altura do vão solo, ângulo de ataque, ângulo de saída bem altos, então ele traz sim essa versatilidade principalmente para quem precisa do fora de estrada, só que ele traz muita versatilidade também para quem mora em grandes cidades como eu, que ele utiliza rodas aro 18, mas com perfil de pneu 60, então um perfil super alto. Então esse carro tem uma coisa que é uma maravilha, você anda com ela na buraqueira aqui de São Paulo, por exemplo, e o carro é uma delícia de andar, ele não te dá dor de cabeça. Lembre-se daquilo que eu falo bastante para vocês em vídeo. Muitas vezes quando a gente compra um carro, a gente está super empolgadão com uma série de coisas do carro, de itens de tecnologia e tal. Enfim, depois com o passar do tempo, a única coisa que a gente não quer é que o carro enche o saco, que ele seja um grande parceiro e que ele não dê dor de cabeça. Não tem coisa que mais fazem as pessoas ficarem desgostosas com o carro, que é o quê? Manutenção. É acender uma luzinha no painel, é o não sei o que não funciona, é o carro que fica na concessionária muito tempo. Então eu vejo que para a realidade do mercado, e não só do mercado do Brasil, mas vamos falar aqui do mercado do Brasil, você ter um carro que seja um carro extremamente robusto, um carro parrudo, de suspensão, de freio, de eletrônica e tal, é um negócio que vai deixar vocês muito felizes ao longo do uso do carro. Outra coisa que eu acho que brasileiro gosta muito é que é um carro que tem porte, né? Ele é um carro grande, ele é um carro com bastante volume, é um carro que chama a atenção. Agora, na parte prática, ele tem um negócio que é muito bom, que não é essa luz que fica apitando enquanto abre o porta-malas. Vocês acreditam que eu chego 1h da manhã lá em casa e eu tenho que abrir o porta-malas e ele faz todo esse escarcéu? Mas eu acho que ele tem uma coisa aqui que é muito prático para quem tem e para quem procura um utilitário esportivo, um SUV, que é porta-malas. Esse carro, eles divulgam que ele tem 500 litros de capacidade de porta-malas, mas parece que ele tem bem mais tamanho. O vão, o acesso ao compartimento de bagagens é muito bom. E no caso aqui eu deixei montado
a terceira fileira de bancos. Estão vendo como ela fica montada? É um espaço já bem mais apertado, ele tem saída de ventilação aqui para trás, tem o cinto de segurança, mas é obviamente bem mais apertado. Além disso, e aí são pontos que a gente tem que até que pensar juntos, que eu vou explicar meu ponto de vista para vocês, que é o seguinte: olha como é que o banco ele fica rebatido, ele fica basicamente pendurado aqui na lateral, tá? É um negócio esteticamente feio, né? A gente vê muitas soluções de carros que aproveitam toda essa região do assoalho para deixar o assento embutido, mas aqui não. Aqui a Toyota optou por um sistema bem simples e bem arcaico, eu diria. E aí, quando eu falo que são aqueles pontos que a gente tem que pensar junto, uma coisa que eu fiquei achando, principalmente se tratando de Toyota, é que esse sistema bem simples, eu acho que ele deve gerar menos barulho. Você não tem que mexer na estrutura do carro para conseguir ter a terceira fileira de bancos. E ele é simples de prender, ele é simples de movimentar. Ele não é um sistema elétrico de algo que fica embutido, tal. Toda essa complexidade, eu acho que quando a gente vem para o mundo Toyota, eles optam por soluções como essas, que muitas vezes esteticamente não são bonitas, mas são práticas e funcionais no dia a dia e, muito provável, que não te deem dor de cabeça. Ele é de certa forma bem prático, ó. Ele tem até uma mola assim para levantar, tá vendo? Aqui prende aqui, ó, tá vendo? É bem simples assim. E olha o tamanho do porta-malas que tem esse carro. Isso é muito prático para quem quer viajar, para quem quer curtir com a família, com certeza é muito prático. Deixa eu pedir desculpa para os meus vizinhos. A barulheira. Olha o caminhão do gás dando ré. Aí. Outra coisa que eles conseguiram é deixar o carro com o visual mais moderno e sem mexer muito nas características do carro. Eu gostei desse visual da SW4, esse visual novo dela. Tem as belas maçanetas cromadas que o povo adora, né? Só pode ser. Eu particularmente não gosto, mas tem. E eu imagino que o público queira. E aí, outra coisa que eu acho que a apresentação da cabine é bonita do carro, tá? A forma como é apresentado o couro, essa costura branca, eu acho que quando você bate o olho, ele causa uma impressão boa. Não é aquela coisa do carro muito espartano, tá? Tem, por exemplo, esse tapete de borracha aí, ó, que interessante. Tem essa extensão por cima do tubo, tem uma tomada aqui, ó, que ela tem até um padrão de conexão, provavelmente de fora. Estão vendo? Tem um outro carregador 12 volts aqui, tem a parte de ventilação do ar-condicionado. Então vocês veem que ele tem muitos itens que a gente encontra nos carros premium, só que apresentado de uma maneira simples. Fiz questão também de deixar a cadeira da minha filha Estela aqui, que está presa pelo sistema Isofix. Então dá para ver que ainda sobra um bom espaço na região traseira. Senti falta de um tetinho solar, né? Mas eu acho que ele ficaria mais difícil aí, principalmente com essa parte de ventilação. Então se vocês olham, assim, tem muita coisa que ele é apresentado de uma maneira simples, mas é o que eu falo, isso daqui deve ser muito funcional e tem sido muito funcional no dia a dia. E aqui, quando a gente vem para a cabine, mais um ponto que é uma apresentação bonita, e eu falo bonita porque usa diferentes materiais no volante, as cores, o revestimento da alavanca, estão vendo? Só que é um visual super simples, né? Que isso a gente vê muito nos carros japoneses, e quando a gente começa a utilizar os carros japoneses, a gente entende que o importante são os botões estarem numa região de fácil visualização, botão que você usa, estão vendo? Tudo muito bom, muito parrudo assim de funcionamento, abertura de tanque, abertura do capô aqui de uma maneira bem facilitada. Então quando veio para a cabine, é uma cabine, parece muito, vamos dizer, de uma Hilux, parece mesmo que está numa picape. Tem o sistema de partida sem uso de chave, ó. Apresentação simples aqui também, deve ser os pontos de cinto de segurança que tem, o próprio ar-condicionado, estão vendo? Como display, é um display simples para os padrões atuais, aqui para controlar a temperatura atrás, o sistema do 4x4, o seletor, tem o assistente de descida, tem a parte de ventilação dos bancos aqui, o USB, então é muito do que eu falo. Isso daqui no dia a dia tem sido muito prático, assim, os porta-objetos, aqui o porta-copos também, estão vendo? A chave dela. Então uma coisa que eu noto assim é que no dia a dia a apresentação do carro ela acaba sendo bem prática para usar. A tela ela já é uma tela meio datada, mas isso eu acho que o mercado pede, né?
para ter esses sistemas e, enfim, tem que ter, mas obviamente que tem que ter um sistema, eu acho que seja um pouquinho mais atual em termos de definição, de resolução. Tem o tradicional relógio que acaba sendo super prático em carro, tem gente que tem bronca disso daqui, né? Eu particularmente adoro, porque eu acho que no dia a dia é super prático. Tem som da JBL, estão vendo? Até caixas montadas ali em cima do painel, os tweeters montados junto à base do retrovisor. Essa apresentação desse revestimento fica bem bonito, estão vendo? Que é um material sintético que lembra um couro, mas que eu já tinha visto em Corolla, né? Então ele tem um revestimento, então eles conseguem, com toda a simplicidade, criar um ambiente que eu acho que para muita gente isso agrada. Eu acho que para quem está acostumado com os veículos premium, provavelmente vai entrar aqui e vai achar tudo muito estranho, tudo muito antigo, mas o que eu posso garantir para vocês é que no dia a dia é tudo muito prático. Então você esquece um pouco aquela coisa do design, daquela coisa para ser a coisa prática que de fato funciona bem no dia a dia. A gente sabe, estamos cheios aí de exemplos de carros ultra sofisticados que quando você começa a utilizar o carro não é gostoso. Eu lembro um exemplo que me vem na cabeça, Evoque, a atual geração do Evoque, que ele tem um ar-condicionado todo digital, como os outros carros da Jaguar e da Land Rover, mas você começa a utilizar, ele não é prático. Um sistema como esse daqui, vamos supor que eu tenho um botãozinho que eu regulo, que eu tenho a função automática e tal, para mim é o que resolve, entendeu? Então é muito isso que eu fico pensando nos carros cada vez mais e dado muito valor para esse tipo de carro. Tem uma alavanca simples, né, também. Lembra das Hilux antigas, assim, né? Esse sistema com essa alavancona para cima, não aderiu a nenhum sistema mais moderno, tal, porque eu tenho certeza que isso daqui é super robusto. Os modos de condução do câmbio e a parte de controle de estabilidade e bloqueio diferencial. E aqui no quadro de instrumento central, ele tem um displayzinho, literalmente é um displayzinho que não aderiu, vamos dizer, as coisas muito sofisticadas, mas é interessante porque é um carro que mescla essa simplicidade no visual, no computador de bordo do carro, tá lá fazendo 8 km por litro de média e tal, só que acaba de fato funcionando. Poderia já ter um sistema de um Corolla, que é um visual mais moderno, mas é interessante que ele tem assistente de faixa, tem o radar na frente do carro que funciona a frenagem de emergência, parte do piloto automático aqui. Então assim, para o dia a dia tem bastante item que de fato a gente usa. Tem itens que, por exemplo, não tem ar-condicionado ozônio. É um carro de 400 mil reais que ainda o carona não pode escolher a temperatura deles. Só que tudo isso eu tento sempre fazer aquele exercício duplo e pensar, falar, para a Toyota não ter colocado, provavelmente eles fizeram pesquisa e viram que somente, 5% dos consumidores desses carros que usam de fato esse tipo de ar-condicionado, eles não colocaram. Eu sinto que muito do que a Toyota faz, ela não vai conforme, porque o outro está fazendo, o amiguinho está fazendo, eu vou fazer também. Não, eles fazem porque de fato precisa, eles fazem de fato porque o cliente quer. Então vamos dar um rolê, porque isso é uma coisa que o cliente de Hilux SW4 adora. Muito bem, meus amigos, bora dar rolê de SW4. Câmbiozão old school, mas que funciona. Carro em movimento. Aqui embaixo do capô tem um motor 4 cilindros turbo. É um 2.8 com 204 cavalos, então não é daqueles números mais extraordinários, mas é um número bem condizente, de certa forma, com a média aí, vamos dizer, do mercado. É um carro que tem aí, produz seus 50 kg de torque, é pouco menos de 3.000 rotações. Então é bem aquela característica de motor diesel que não, com certeza não é aquele carro que super empolga, mas é aquele carro que atende aí os deslocamentos e o dia a dia das pessoas. Acho que uma das primeiras coisas que chama a atenção quando entra no carro, que coloca ele em movimento, é a cabine, o campo de visão. Você tem um campo de visão bem confortável, porque você fica numa posição, de certa forma, elevada, mas é engraçado que não é totalmente desconectado como muitos carros que eu comento para vocês, que eu sento numa posição alta, que eu fico muito angulado, que o painel fica muito para baixo. Não, aqui o painel ele está numa altura boa e o campo de visão para o lado de fora é muito bom. Ó, das principais características desse carro que fazem desse carro fantástico para mim. Vocês viram que eu peguei de buraqueira ali atrás e o carro super tranquilo? Então quando coloca em movimento, ele apresenta aquele deslocamento gostoso, que não oferece fortes emoções, mas que atende
vamos dizer, a demanda. O ronco do diesel ele permanece até um pouco mais do que eu gostaria que fosse até um pouquinho mais quietinho, mas o que eu acho que é interessante nesse carro e que de fato me chama a atenção quando anda com ele, eu estou aqui na velocidade da via, ó, pouco menos de 120 km por hora. O carro ele chega nessa velocidade muito fácil, sem demonstrar esforço, trocando as marchas numa rotação bem baixa. E quando você assume essa condição de velocidade cruzeiro, ele é um carro muito quieto. Então, com uma cabine que eu tenho um campo de visão super bom, né? A parte de ergonomia muito boa aqui no interior do carro, isso daqui se traduz em prazer de dirigir. Então é um tipo de carro que me chamou a atenção, que eu comecei a usar e eu falei, putz, que carro gostoso de utilizar no dia a dia. Então é muito isso, não é pela emoção que ele te oferece, mas sim por ser aquele carro prático que tem uma dirigibilidade gostosa, que tem um campo de visão muito bom, que tem uma construção muito boa e muito quieto. Então eu acho que esses são fatores que, quando a gente começa a juntar, acabam começando a fazer muito sentido num carro desse e acabam, de certa forma, começando a diferenciar esse carro de, por exemplo, dos produtos europeus. Então eu sinto que muito é nessa parte e nessa parte da robustez. Eu brinco que o carro estrangeiro, de certa forma, ele é um gringo aqui, sabe? Ele não está 100% ambientado ao nosso pavimento, e aqui não. Aqui, do jeito que você sai da estrada, você pega um pouquinho mais de buraco, o carro é extremamente confortável. E um dos pontos que eu acho que ajuda nisso, eu acho que tem uma parte de calibração sim, da parte de suspensão, da parte de calibração de amortecedores, de molas e tal, mas eu acho que tem uma parte que é super importante, que é a parte de pneu. Os pneus são altos. Então os pneus altos, ó, o carro você acaba passando nessas emendas de ponte, ó, não faz um barulho dentro. Então lembra daquele ponto que eu comentei com vocês, que eu acho que uma das coisas que mais agradam num dono de um carro é justamente o carro que não te dá trabalho, o carro que não te dá dor de cabeça. Inclusive aqui na frente tem outra Toyota SW4 que não utiliza mais o nome Hilux SW4 como utilizava antes. E aí, quando começa a utilizar o carro, eu acho que para quem tem uma veia um pouquinho mais voltada para uma dirigibilidade, para uma coisa um pouco mais esportiva, tem que ir para a versão GRS, que eu já tive a oportunidade de andar na pista e mostrei para vocês aqui no canal, que ela já tem uma calibração um pouco diferente da parte de suspensão, que deixa o carro ainda mais gostoso de utilizar, ó. Mas essa é exatamente essa mesma mecânica. Então, assim, é um motor que, como eu disse, não oferece suspiros, mas que é um bom parceiro aí pro dia a dia. Um carro que faz aí seus 8, 10 km com litro em estrada, 8 km com litro na cidade. Então é aquele consumo para um carro de 2.100 kg, eu acho bem ok. Um ponto que eu sinto falta, parece besteira, mas é memória de banco num carro desse, que é um carro que normalmente você imagina que mais de uma pessoa vai utilizar. Uma coisa que eu senti falta assim dos equipamentos, talvez tenha sido o equipamento que eu mais senti falta, porque do resto meio que o carro tem tudo. E eu acho que talvez, se eu pudesse definir o SW4 para vocês, ele é um tipo de carro que ele não conquista num primeiro momento. Quando você vai, por exemplo, numa concessionária só ver o carro, ele não é o carro que eu acho que vai te conquistar. Porém, ele é um carro que, quando você começa a utilizar, você começa a entender o quão gostoso que ele é no dia a dia e o quão gostoso que ele vai ser a médio e longo prazo enquanto ele estiver na tua garagem. Um carro extremamente surpreendente, e agora eu consigo entender muito bem o que de fato diferencia esse carro. Esse carro é literalmente um carro para quem não está preocupado em ter nenhum tipo de dor de cabeça, nenhum tipo de chateação, e um carro que, por conta de ter 4x4, 4x4 reduzido, bloqueio do diferencial, com certeza esse carro ele vai te levar para qualquer lugar. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Fiquem ligados na nossa programação, porque toda semana tem muito vídeo novo saindo do forno. Grande abraço a todos, valeu, tchau!